Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, coluna ereta, e vamos fechar os olhos para ouvir o livro Fácil sobre Reiki, escrito por mim. A inscrição do memorial de Usui foi escrita em japonês antigo pelo Sr. Okata, membro do Usui Reiki Ryoho, e pelo Sr. Ushida, que se tornou presidente após a transcrição de Usui Sensei. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. É usada aqui em português com permissão do autor Frank Arjava Peter. O grande kanji que aparece no alto do memorial diz: Memorial da Virtude de Usui Sensei. A seguir lê-se: alguém que estuda muito e pratica meditação, trabalha assiduamente para melhorar o corpo e a mente, com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor. É chamado de homem de grande espírito. As pessoas que usam esse grande espírito para propósito social, isto é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. As pessoas que usam esse grande espírito para o propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. O Dr. Usui foi um desses professores. Ele ensinou o Reiki do universo, energia universal. Inúmeras pessoas pediram-lhe que lhes ensinasse o grande caminho do Reiki que as curasse. E assim foi. Então é importante saber todos esses detalhes do professor Mikao Usui. Ele é de um grande valor. Este livro é maravilhoso. Vamos nos concentrar no Dr. Mikao Usui agora. Que ele venha para nós e nos liberte. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, coluna ereta, e vamos fechar os olhos para ouvir o livro Fácil sobre Reiki, escrito por mim. A inscrição do memorial de Usui foi escrita em japonês antigo pelo Sr. Okata, membro do Usui Reiki Ryoho, e pelo Sr. Ushida, que se tornou presidente após a transcrição de Usui Sensei. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. É usada aqui em português com permissão do autor Frank Arjava Peter. O grande kanji que aparece no alto do memorial diz: Memorial da Virtude de Usui Sensei. A seguir lê-se: alguém que estuda muito e pratica meditação, trabalha assiduamente para melhorar o corpo e a mente, com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor.
É chamado de homem de grande espírito. As pessoas que usam esse grande espírito para propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. As pessoas que usam esse grande espírito para o propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. O Dr. Uzui foi um desses professores. Ele ensinou o Reiki do universo, energia universal. Inúmeras pessoas pediram-lhe que lhes ensinasse o grande caminho do Reiki que as curasse. E assim foi. Então é importante saber todos esses detalhes do professor Mikao Uzui. Ele é de um grande valor. Este livro é maravilhoso. Vamos nos concentrar no Dr. Mikao Uzui agora. Que ele venha para nós e nos liberte. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, coluna ereta, e vamos fechar os olhos para ouvir o livro Fácil sobre Reiki, escrito por mim. A inscrição do memorial de Uzui foi escrita em japonês antigo pelo Sr. Okata, membro do Uzui Reiki Ryoho, e pelo Sr. Ushida, que se tornou presidente após a transcrição de Uzui Sensei. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. É usada aqui em português com permissão do autor Frank Arjava Peter. O grande kanji que aparece no alto do memorial diz: Memorial da Virtude de Uzui Sensei. A seguir lê-se: alguém que estuda muito e pratica meditação, trabalha assiduamente para melhorar o corpo e a mente, com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor. É chamado de homem de grande espírito. As pessoas que usam esse grande espírito para propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. As pessoas que usam esse grande espírito para o propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. O Dr. Uzui foi um desses professores. Ele ensinou o Reiki do universo, energia universal. Inúmeras pessoas pediram-lhe que lhes ensinasse o grande caminho do Reiki que as curasse. E assim foi. Então é importante saber todos esses detalhes do professor Mikao Uzui. Ele é de um grande valor. Este livro é maravilhoso. Vamos nos concentrar no Dr. Mikao Uzui agora. Que ele venha para nós e nos liberte. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, coluna ereta, e vamos
Fechar os olhos para ouvir o livro Fácil sobre Reiki, escrito por mim. A inscrição do memorial de Uzui foi escrita em japonês antigo pelo Sr. Okata, membro do Uzui Reiki Ryoho, e pelo Sr. Ushida, que se tornou presidente após a transcrição de Uzui Sensei. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. A tradução para inglês aparece em Reiki Fire. É usada aqui em português com permissão do autor Frank Arjava Peter. O grande kanji que aparece no alto do memorial diz: Memorial da Virtude de Uzui Sensei. A seguir lê-se: alguém que estuda muito e pratica meditação, trabalha assiduamente para melhorar o corpo e a mente, com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor. É chamado de homem de grande espírito. As pessoas que usam esse grande espírito para propósito social, isto é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. As pessoas que usam esse grande espírito para o propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. O Dr. Uzui foi um desses professores. Ele ensinou o Reiki do universo, energia universal. Inúmeras pessoas pediram-lhe que lhes ensinasse o grande caminho do Reiki que as curasse. E assim foi. Então é importante saber todos esses detalhes do professor Mikao Uzui. Ele é de um grande valor. Este livro é maravilhoso. Vamos nos concentrar no Dr. Mikao Uzui agora. Que ele venha para nós e nos liberte. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, coluna ereta, e vamos fechar os olhos para ouvir o livro Fácil sobre Reiki, escrito por mim. A inscrição do memorial de Uzui foi escrita em japonês antigo pelo Sr. Okata, membro do Uzui Reiki Ryoho, e pelo Sr. Ushida, que se tornou presidente após a transcrição de Uzui Sensei. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. A tradução para inglês aparece em Reiki Fire. É usada aqui em português com permissão do autor Frank Arjava Peter. O grande kanji que aparece no alto do memorial diz: Memorial da Virtude de Uzui Sensei. A seguir lê-se: alguém que estuda muito e pratica meditação, trabalha assiduamente para melhorar o corpo e a mente, com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor. É chamado de homem de grande espírito. As pessoas que usam esse grande espírito para propósito social, isto é,
ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente. São chamados de professores. As pessoas que usam esse grande espírito para o propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem coletivamente, são chamados de professores. O Dr. Uzui foi um desses professores. Ele ensinou o Reiki do universo, energia universal. Inúmeras pessoas pediram-lhe que lhes ensinasse o grande caminho do Reiki que as curasse. E assim foi. Então é importante saber todos esses detalhes do professor Mikao Zui. Ele é de um grande valor. Este livro é maravilhoso. Vamos nos concentrar no Dr. Mikao Zui agora. Que ele venha para nós e nos liberte. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, coluna ereta, e vamos fechar os olhos para ouvir o livro Fácil sobre Reiki, escrito por mim. A inscrição do memorial de Uzui foi escrita em japonês antigo pelo Sr. Okata, membro do Uzui Reiki Ryoho, e pelo Sr. Ushida, que se tornou presidente após a transcrição de Uzui Sensei. A tradução para o inglês aparece em Reiki Fire. A tradução para inglês aparece em Reiki Fire. É usada aqui em português com permissão do autor Frank Arjava Peter. O grande kanji que aparece no alto do memorial diz: Memorial da Virtude de Uzui Sensei. A seguir lê-se: alguém que estuda muito e pratica meditação, trabalha assiduamente para melhorar o corpo e a mente, com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor. É chamado de homem de grande espírito. As pessoas que usam esse grande espírito para propósito social, isso é, ensinar o caminho certo a muita gente, fazer o bem